Volto um pouquinho no que aconteceu recentemente durante a pandemia. Um escritor canadense chamado Joshua, de 33 anos, descobriu um novo site da internet, uma ferramenta de inteligência artificial que prometia recriar pessoas mortas através de um algoritmo. Joshua tinha perdido a noiva, tinha morrido 8 anos antes, e depois de algumas experiências com esse software, começou a fornecer ao computador informações sobre a sua noiva, na esperança de fazê-la reviver de alguma maneira, ainda que artificialmente, pelo computador. Colocou frases e memórias, ensinou o computador, em tese ensinou ao computador a maneira como Jéssica pensava. Depois de algum tempo, o computador começou a conversar com Joshua como se fosse Jéssica. Para ele, de alguma forma, a noiva tinha renascido por meio da inteligência artificial. Depois de mais de 60, talvez 80 ou 100 mil anos pensando na ideia de alma, nós, Homo sapiens, estamos chegando a um ponto em que a gente começa a pensar na ideia de transferir essa alma para um meio digital. Talvez a alma possa se tornar um holograma, talvez ela possa ser enviada para um outro planeta por meio de raios laser, talvez ela possa ser transferida para um outro corpo. Tudo isso não são imaginações minhas, eu sou um escritor de ficção, além de ser jornalista, mas isso não é ficção, isso é o que está na mente dos cientistas de hoje, nos laboratórios mais desenvolvidos do mundo. Mas antes de chegar a esse futuro que se apresenta a nós, eu volto um pouco no tempo, e não tão pouco assim, eu volto 60 mil anos no tempo, para o momento em que os Homo sapiens que saíram da África chegaram à Europa e começaram a criar a nossa cultura moderna, com música, com pintura, com esculturas, no ambiente que a gente conhece como o Tempo das Cavernas. Eles começaram também, e a gente não tem certeza exatamente quando, se foi 60, 80 ou 100 mil anos atrás, nem se os primeiros foram os sapiens ou se foram os neandertais, mas naquele momento da história humana, alguns milhares de anos atrás, nós começamos a enterrar os mortos. Isso tem um significado muito, muito importante. Porque no dia em que a gente deixou de jogar os corpos das pessoas que morriam de abismos, como se eles fossem desimportantes, a gente passou a cuidar daqueles corpos, cuidar daqueles mortos, entendendo que existia alguma coisa depois da morte. Foi nesse momento, muito provavelmente, que o ser humano começou a pensar na ideia de alma. Uma ideia que veio junto também da ideia de imortalidade, pois se algo acontece depois que a pessoa morre, é bem provável que talvez ela nunca morra. Talvez aquele espírito, e daí surge a ideia de espírito, possa viver eternamente. Essa ideia foi evoluindo, chegou aos egípcios, perto de 5 mil anos atrás, como uma proposta de imortalidade para os faraós egípcios, que também criaram pirâmides para conservar seus corpos para a eternidade. Depois vieram os filósofos gregos, que também imaginaram possibilidades para o que aconteceria com essa alma depois da morte. E uma dessas possibilidades, trazida por Platão, era de que as almas viveriam milhares de anos, 10 mil anos, dizia Platão, até que viveriam eternamente com os deuses, né? Viveriam reencarnando por 10 mil anos, até que finalmente atingiriam um outro estágio e passariam a viver num universo muito mais interessante com os deuses. Uma ideia que passou para o judaísmo, no momento em que o judaísmo só entendia a imortalidade como uma exceção, algo que cabia a alguns escolhidos, como por exemplo Elias, mas há outros poucos exemplos na história do judaísmo. Mas essa ideia grega, da filosofia grega, chegou com muita força pouco antes do surgimento de Jesus Cristo e chegou a Jesus com muita força. E foi uma ideia que o cristianismo propagou através do apóstolo Paulo e que através de Paulo se espalhou pelo mundo romano e pelo mundo romano chegou até nós. A ideia de que a gente pode, depois de viver essa vida, viver outras vidas com a nossa alma ou o nosso espírito.
na visão kardecista, o espírito é a alma quando sai do corpo e vai viver uma outra experiência. Isso nos leva a um choque que já vem desde o tempo dos gregos, que é o choque entre os espiritualistas, assim podemos chamá-los, e os materialistas, que não tem nada de depreciativo nessa expressão, materialistas, porque acreditam que a nossa existência só é possível nesse corpo e não fora desse corpo. Nós chegamos hoje ao século XXI com toda a tecnologia que inclusive nos permite, ou que talvez outros possam entender, que permite que as nossas almas estejam se comunicando nesse momento por meios digitais. Toda essa tecnologia está nos prometendo um novo cenário, um novo paradigma em que a alma talvez seja como pensava Platão, talvez seja transferível, talvez seja inclusive possível de ser digitalizada para se tornar um holograma. Então, a gente está vivendo um momento em que esse ciclo está se fechando. A ideia que veio lá atrás com os primeiros humanos, ela está sendo recriada de outra forma por aqueles que talvez sejam os novos profetas, os profetas do século XXI, ou do século XXII, do futuro, que estão dizendo para nós que vai ser possível reconstruir a nossa existência em um meio digital, talvez num pequeno SIM card, como aqueles dos celulares, um cartãozinho de memória, que vai se transportar para qualquer lugar e fazer a existência possível em outros meios. A questão que se coloca, como sempre se colocou, e é isso que faz o mistério da alma tão intrigante, porque ele até hoje não teve uma solução definitiva, não houve uma ideia que pudesse ser dita única e definitiva, é a dúvida que nos queda até hoje, se realmente é possível existir fora desse corpo. Se eu, não tendo essa estrutura para suportar a minha existência, vou continuar sendo eu. Se eu vou ser a mesma pessoa. A gente volta, por exemplo, à ideia cristã do reino de Deus, a ideia do paraíso, a vida após a morte. Será que quando morremos e estamos a caminho, seguindo a visão de Jesus Cristo, de Paulo o apóstolo, a caminho do reino do céu, do reino de Deus, somos ainda nós, somos capazes de nos lembrar dessa existência? Ou, como diz a ciência hoje, a memória também está no coração, no cérebro, no intestino, que era o nosso antigo GPS, que nós estamos descartando, estamos trocando pelo celular, que hoje é o nosso único GPS. Eu mesmo já esqueci o caminho até a padaria, já esqueci o caminho até a cidade mais próxima, porque sou conduzido não mais pelo meu intestino, como era feito, como foi feito por nossos ancestrais por milhares e milhares de anos, mas agora sou conduzido por um equipamento externo, uma exteligência que passa a ser parte de mim. O conceito de alma passa também por uma grande transformação, que é a ideia, a possibilidade de ser conectado a outros equipamentos. Então, com as novas tecnologias, a nossa alma começa a ser passível de conexão. Ou não é mais alma isso de que a gente está falando? Então, a proposta que eu trago no livro Alma, o Passado e o Futuro daquilo que nos faz humanos, que é também a reflexão que eu proponho a vocês que nos acompanham aqui, é o que está acontecendo com a nossa alma. O que vai acontecer com a nossa alma? Ainda devemos chamar de alma, mente, consciência, espírito? Porque afinal isso que a gente tem dentro desse corpo que nos suporta, o corpo que tanto pesava o apóstolo Paulo, a ponto dele reclamar dessa casca pesada, dessa carcaça que ele carregava, a ostra que Platão dizia que era onde o espírito se prendia, que era também um incômodo. Para onde vai essa nossa existência, né? A gente vive um tempo brilhante, né? Um tempo incrível de transformações. Nenhum ser humano antes de nós viveu tantas transformações, ninguém experimentou tantos desafios para a própria noção do que é a nossa existência como nós estamos enfrentando agora, mas parece que a gente está tão ocupado com as redes sociais que a gente está esquecendo de olhar
para a nossa própria essência. A gente está esquecendo de pensar no que fazia sentido, no que sempre fez sentido para nós, aquilo que moveu tantos filósofos, tantos escritores, tantos pensadores, aquilo que a gente sempre chamou de existencialismo, parece estar se diluindo em bits e bytes pelas redes sociais, a ponto da gente não ter mais controle sobre a nossa própria alma. A nossa essência hoje, com tanta exteligência, com tanto apoio no que é digital, a nossa própria alma talvez esteja deixando de ser autônoma. Estamos sujeitos a manipulações da alma. E aí a gente começa também a viajar por um outro cenário, que é, bom, se eu me comunico, se eu me conecto o tempo todo com um celular, que não interessa se é um celular, é uma máquina, é um computador, quanto ainda resta de mim? O que vai ser de nós daqui a 20 ou 30 anos, quando esse celular não estiver mais na minha mão, mas dentro do meu cérebro? Isso não é uma hipótese, isso é uma certeza. A ciência já produz hoje equipamentos que entram no nosso cérebro, se comunicam com ele e mudam o nosso comportamento. Certamente os objetivos são positivos, curar doenças, por exemplo, o mal de Parkinson, Alzheimer. Há diversas sondas que penetram o nosso cérebro até o fundo, com o objetivo de dar ritmo à nossa existência cerebral, mas isso também tem implicações importantíssimas sobre a nossa alma. E se a gente leva essas tecnologias a patamares, em breve, como também já existem pesquisas, talvez o nosso cérebro, a nossa mente, a nossa consciência esteja conectada a uma membrana que vai nos fazer dispensar o celular e conectar diretamente a nossa mente com a nuvem digital, a internet, e assim a gente vai existir de outra maneira inimaginável apenas 30 anos atrás. Então esse é o desafio que eu proponho. As respostas sobre a alma, como sempre, não são certas. Quem prometer certeza não estará dizendo a verdade, não há certezas nesse campo, mas há muitas dúvidas importantes, e é essa reflexão, é esse debate que eu proponho a vocês aqui, e eu venho propondo com os meus livros também.